Sofrimento e eutanásia. Questão 944 de O Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta dos Espíritos: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Sofrimento e eutanásia. Livro Religião dos Espíritos. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue, além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece. A pretexto de consolação e de amor, porque muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama de evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diverso. Corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas, que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeites, assim, quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno
da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerás também, mais tarde, o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior. Lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Livro Religião dos Espíritos, editora Federação Espírita Brasileira, estudando a questão 944 de O Livro dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Esse é um assunto muito discutido. Países, do primeiro mundo procuram oficializar essa possibilidade de antecipação da morte do corpo em casos que a própria pessoa escolhe por situações de desespero, de angústia, de dores insuportáveis. Mas talvez a ciência tenha recursos de amenizar a dor. Talvez a ciência tenha recursos de promover uma espera para que se cumpra ali as leis sagradas de Deus. Talvez, ainda que o paciente deseje esta finitude como escolha sua, talvez a medicina não tenha esse direito, ainda que seja uma escolha do paciente. Talvez tenhamos que pensar mais sobre essa questão de anteciparmos a própria morte do corpo, porque se não é lícito que matemos alguém, que assassinemos alguém, talvez não seja correto também buscarmos assassinar a nós mesmos, ainda que com todas as justificativas do sofrimento. Mas é uma coisa para pensarmos, talvez seja melhor um esforço a mais, uma suportação maior. Mas nós não estamos aqui para julgar nem para condenar quem faça essa escolha. Nós estamos trazendo a palavra dos Espíritos e estamos citando a fonte, o Livro dos Espíritos, na questão 944, o livro Religião dos Espíritos, psicografia do Chico Xavier, que está tratando desse assunto. Então, é importante a gente pensar nessas situações, porque vai que surja na nossa própria família alguém desejando tal situação. Talvez essa pessoa tenha esse direito, mas igualmente, talvez seja a nossa responsabilidade orientar, falar da imortalidade. E quem sabe a própria justiça divina não poderá antecipar esse desligamento sem que nós venhamos a cometer
um crime ante as leis da justiça divina, as leis definitivas, as leis maiores, que são as leis que regem a vida, promulgada pelo legislador supremo, que é Deus. Então é preciso que pensemos, meditemos. Não estamos aqui para julgar, nem para condenar quem faz ou possa desejar fazer essa escolha, mas nós estamos oferecendo um texto para meditação sobre o assunto, porque às vezes a pessoa pergunta sobre esse assunto. Então nós temos como indicar um texto interessante falando sobre esse assunto. É uma opinião do Espírito Emmanuel que nós estamos resgatando no sentido de orientação para nós e para quem possa interessar, mas talvez seja apenas uma sugestão, porque talvez a pessoa tenha o direito de escolher. Mas é preciso lembrarmos, por exemplo, o que diz Paulo de Tarso: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Precisamos ver, considerando a imortalidade, o prosseguir da vida, as consequências futuras sobre nossas escolhas. E quanto mais nós estudamos o Evangelho à luz do Espiritismo, construindo a consciência espírita, menos ficamos buscando descumprir essas sagradas leis. Pelo contrário, mais nos esforçamos no entendimento. Isso não significa que vamos conseguir. É um esforço que estamos fazendo. E todos precisamos fazer um esforço continuado para que as leis sagradas de Deus se cumpram em nós. Porque, como nós sabemos da imortalidade, igualmente sabemos que mais adiante teremos que dar conta das nossas ações, dos nossos desejos, das nossas buscas, dos nossos propósitos, ante a nossa própria consciência.